Amém, glória a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui. Para nós é uma alegria. Vou pedir para a equipe, se puder, acender as luzes. Neste ano de 2023, o Senhor deu um tema para nós que diz respeito a novos começos. Repita comigo: novos começos. Novos começos. Novos começos não só dizem respeito a iniciarmos um novo ano. Novos começos não dizem somente a nós iniciarmos aí uma nova jornada, iniciarmos um novo projeto. Novos começos dizem respeito a novos caminhos. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Você pode repetir comigo? Novos começos, novos caminhos. Novos começos, novos caminhos. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Se você puder mais uma vez abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, nós vamos falar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos na estrada de Emaús. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 31. E eu já vou começar aqui lendo com vocês na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo hoje de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, depois o partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. Esse texto ele é maravilhoso, irmãos. Esse texto ele é maravilhoso porque ele conta um episódio sobre um novo começo, um novo caminho, na vida de homens e mulheres que caminharam tão próximo de Jesus. O texto começa dizendo: naquele mesmo dia. Para você entender, nós estamos falando de uma caminhada de 10 quilômetros de Jerusalém até essa cidade, até essa vila chamada Emaús. Possivelmente eles estavam saindo ali no final da tarde, início da noite. Então isso significa que eles já haviam recebido a notícia de que as mulheres haviam visitado o túmulo e não encontraram Jesus. Eles já haviam recebido a notícia de que os discípulos também foram ali naquele mesmo lugar e não encontraram a Jesus.
O texto diz que eram 2 discípulos, e nós podemos dizer, existem algumas interpretações que citam Cleopas e mais uma pessoa. Essa segunda pessoa nós podemos interpretar que seria sua mulher, quando nós lemos ali em João capítulo 19, versículo 25, que dizem as pessoas que estavam aos pés da cruz, enquanto Jesus estava sendo crucificado. Diz que estava Maria, mãe dele, Maria Madalena e Maria, esposa de Cleopas. Então a gente pode entender que era um casal que havia saído da sua cidade em direção a Jerusalém para comemorar a Páscoa, e então eles estavam retornando. Um casal retornando de uma viagem. Algo muito comum, algo muito simples. E o texto começa a dizer que Jesus se aproxima daquele casal, enquanto aquele casal saiu de Jerusalém e estava voltando para sua casa. É muito interessante você entender o seguinte: primeiro, um aspecto, que era muito comum viajantes naquele tempo não caminharem sozinhos. Então eles se agrupavam, mesmo pessoas desconhecidas, para que a viagem se tornasse uma viagem mais segura. Mas um aspecto muito interessante, porque aqueles discípulos eram discípulos íntimos de Jesus. Eles não faziam parte da mesa dos 12, a palavra de Deus nos diz, mas eles eram pessoas que viram Jesus face a face. Então, a gente pode entender o seguinte, Luciano, que eles não reconheceram Jesus. Quando Jesus se aproximou deles, eles não fizeram nenhuma cara de assustado. Eles não falaram, Jesus. Não, eles perguntaram, olha, quem é você que não está sabendo daquilo que aconteceu? E eles começam a relatar. Eu não sei se você lembra o que você fez na segunda-feira dessa semana. Talvez você nem lembre, né? Mas aqueles homens ali começaram a falar. Você não lembra na segunda-feira? Porque eles estavam no domingo, mas na segunda-feira havia acontecido a entrada triunfal de Jerusalém. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso aconteceu na segunda-feira. Você não sabe disso? Você não lembra na terça-feira, quando Jesus entrou no templo e expulsou todos aqueles comerciantes daquele lugar? Você não lembra na quarta-feira, quando Ele se reuniu conosco e Ele nos ensinou daquilo que haveria de acontecer? Você não lembra que nesse mesmo dia, na quinta-feira, Ele celebrou a ceia conosco? Você não lembra que na sexta-feira Ele foi preso e começou o julgamento com Ele? Em que lugar você estava? Naquele lugar, naquele momento, aquele casal ou aqueles discípulos, como você preferir entender, você vai perceber que eles haviam perdido o entendimento do que Deus estava fazendo sobre a vida deles. Aqueles homens e aquelas mulheres, eles haviam recebido, eles haviam se sentado à mesa com Jesus. Eles haviam visto todas as promessas que o Mestre havia falado dos seus próprios lábios. Mas eles estavam no caminho, desorientados daquilo que eles tinham que viver. Eu não sei se você se encaixa nessa situação. Mas às vezes algumas situações da nossa vida, irmãos, elas chegam e elas nos desorientam. Às vezes algumas situações, elas acontecem nas nossas vidas e elas fazem verdadeiramente a gente perder o rumo da vida. É aquela notícia que chega e tudo se desfaz. Na família, no trabalho, perder um emprego, um relacionamento mal resolvido, alguma coisa. E eu queria compartilhar com você nessa noite 3 princípios que a gente precisa entender a partir dessa experiência desses discípulos caminhando em Emaús, que falam para nós que novos começos precisam de novos caminhos. O primeiro é de que um novo começo requer de nós a necessidade de entendimento. Repita comigo. Um novo começo requer de nós a necessidade de entendimento. Percebe uma coisa aqui comigo. Jesus disse para eles assim: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram.
O versículo 24 diz que eles pararam entristecidos. O que diz isso, meus irmãos? Que quando você não tem entendimento, você paralisa numa tristeza por não compreender a vontade de Deus sobre a sua vida. Quando você não consegue entender e discernir o tempo, o propósito, a promessa que Deus tem para a sua vida, você paralisa numa tristeza sem compreender o entendimento e não vai para o caminho correto. Aqueles discípulos, eles tinham uma orientação para que eles aguardassem aquilo que iria acontecer em Jerusalém. E por que eles saíram daquele lugar, sendo que eles ouviram da boca do Mestre para que eles ficassem em Jerusalém? Tantas vezes, Deus ele fala conosco, mas nós não conseguimos entender. Tantas vezes Deus fala conosco e nós não conseguimos entender. Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele fala que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós não conseguimos entender o poder de Deus, queridos. Porque se você está diante de uma situação e você não entende o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo, você vai começar a ser guiado por aquilo que os teus olhos estão vendo e não por aquilo que a palavra diz. Você está entendendo? Se eu não consigo entender, se eu não tenho no meu coração, se eu não guardo a palavra de Deus no meu coração, e o salmista nos diz, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós pecamos contra Deus. Quando nós não guardamos a palavra, quando nós não entendemos o que a palavra de Deus nos diz, nós nos desviamos do caminho. Por isso que para a gente viver um novo começo, a gente precisa viver a partir de um novo entendimento, um novo caminho. Pensa comigo, naquele momento eles estavam desanimados, naquele momento eles estavam tristes, sabe por quê? Olha o que eles dizem aqui no versículo 21, nós esperávamos que Jesus fosse aquele que iria redimir Israel. Qual era a expectativa dele, gente? Era que Jesus seria aquele que levantaria um exército. Esse exército iria restaurar Israel, ele iria destruir todas as fortalezas. Jesus, ele iria ser o governador daquele lugar, ele iria reinar, ele iria estabelecer um reino visível, um reino aparente, ele iria ser dono de todos os palácios, ele iria libertar aqueles oprimidos financeiramente. E quando eles olham Jesus, nascido numa manjedoura, filho de José, filho de Maria, que começa a formar os seus discípulos à beira do lago, eles começam a não entender que o que Jesus estava fazendo era um reino eterno, não visível e terreno. A redenção que eles aguardavam não era uma redenção dentro da expectativa que eles queriam, mas era daquilo que a palavra já estava dizendo através dos profetas. Eu não sei se faz sentido para você. Porque quando a gente não entende aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, nós geramos expectativa naquilo que os homens podem fazer por nós. E nós precisamos fundamentar naquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Então esse primeiro princípio, saiba discernir o tempo, saiba discernir as promessas e saiba discernir a partir de um novo entendimento. O segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês, diz assim, um novo começo, repita comigo, um novo começo, requer de nós a fonte de entendimento. Lucas 24, 27 diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus ele começa dizendo o seguinte, olha, mas vocês são nécios. Nécios era uma forma elegante de Jesus dizer para eles assim, vocês são fracos de cabeça, hein? Vocês são fracos de entendimento. Era uma forma educada de Jesus dizer, mas que cabeça dura vocês são. E aí Jesus começa a dizer para ele, aquilo que desde Moisés, aquilo que os profetas estavam dizendo, sobre aquilo que eles estavam chorando. Eles estavam chorando porque Jesus havia sido morto, crucificado, e havia uma notícia de que algumas mulheres visitaram um túmulo e não encontraram ninguém ali. E aí Jesus chega perto deles e começa a falar.
Eu tenho no meu coração que Jesus pega ali e começa a recitar para eles Isaías capítulo 53. E Jesus, ao ouvir aqueles homens, Jesus começa a dizer: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Jesus, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento, como alguém que os homens esconde o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, e por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Aleluia! Jesus, ele traz uma nova perspectiva. Jesus, ele mostra para aqueles homens e diz o seguinte: olha, vocês estão aí chorando, imaginando que Jesus não vive, não ressuscitou, mas eu quero dizer, era necessário que ele passasse por tudo isso, para que eu e você tivéssemos uma nova vida. Ou seja, essa redenção que você diz que não aconteceu, ela já aconteceu. Jesus nos redimiu. Eles não estavam vendo a redenção de Israel, e aí Jesus abre Isaías 53 e diz: não, já aconteceu. Por isso que é tão importante a gente ter o entendimento, mas é muito importante a gente discernir a fonte. A fonte. A fonte diz respeito a onde eu tenho alimentado o meu espírito, aonde eu tenho alimentado as minhas informações. Qual é o ambiente que eu estou me sentando? Quais são as mesas? Quais são as conversas? E hoje, pensando de uma forma bem tecnológica, quais são os grupos de WhatsApp? Quais são as informações que estão me alimentando para viver um novo caminho, um novo começo daquilo que Deus tem para mim? Porque aqueles dois discípulos, irmãos, eles viveram com Jesus, eles ouviram promessas, mas diante de uma situação, o coração deles se entristeceu, e eles perderam compreensão do propósito que Deus tinha para a vida deles. Talvez Deus te chamou aqui nessa noite, para eu ser boca sobre a sua vida, e declarar que não está tudo acabado, que existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui sem esperança, porque a fonte de que você tem bebido só traz tristeza, só traz amargura, só traz desolação. Mas Deus quer trazer sobre a sua vida uma nova esperança, uma nova perspectiva, porque Ele é a fonte de toda a esperança. É isso que Jesus fez com aqueles homens ali, que estavam no caminho perdidos. E é muito interessante a gente pensar que algo muito sobrenatural aconteceu naquele momento. O texto diz que Jesus, ele estava caminhando, Márcios, com aqueles discípulos, e eles estavam ali caminhando juntos, eles não reconheceram quem Jesus era, e eles estavam ali caminhando com Jesus, só que aquele papo, Igor, começou a ficar tão bom, sabe? Aquela conversa que começa a ficar tão boa, crente tem muito disso, né? Não sei se você já saiu de uma cela, Michel. Sabe aquela cela que você sai da sala, daqui a pouco vai para o corredor, depois vai para o corredor, vai para a garagem, daqui a pouco alguém fala: não, vamos embora lá para casa para a gente continuar a conversa, e a conversa vai rendendo, vai ficando boa, vamos pedir uma pizza, e o assunto vai ficando tão bom, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Aqueles homens ali, aquele casal, eles começaram a entender que aquele homem tinha uma palavra nova, uma palavra viva, e eles falaram: fique conosco, não vai embora não, fique conosco. O texto no grego original diz que meio que foi algo forçado até. Eles falaram assim: fique conosco, mas tipo, você não tem opção, ou você fica ou você fica. E aí Jesus ficou com eles. E o texto nos diz que então,
no meio da conversa, Jesus fez algo incomum. Porque naquele tempo, queridos, o correto quando você recebia algum visitante na sua casa era de que você iniciasse e começasse a servir a ceia, os alimentos. Então o texto diz que Jesus tomou o pão, cortou o pão, o abençoou, o deu graças e serviu a eles. E foi naquele momento que os olhos deles se abriram. Jesus cortou o pão, deu graças, e eles tiveram um entendimento que na comunhão, que na mesa com o Pai, tudo aquilo, toda a tristeza, toda a falta de entendimento se dissipou. Isso traz para mim um entendimento muito forte, queridos, que a mesa é uma fonte que nós precisamos entender que é o lugar que Deus ministra sobre as nossas vidas. A mesa é o lugar do encontro. A mesa é o lugar onde nós somos ministrados uns com os outros. A mesa é o lugar onde o Espírito Santo de Deus, Ele vem e Ele fala. A mesa é esse lugar que nós precisamos preservar, priorizar, porque ela é uma fonte daquilo que Deus deseja ministrar para cada um de nós. Eu não sei como você tem usado a sua mesa. E eu não estou falando de mesa chique, gente. Não precisa ser aquela mesa com um monte de suplá, um monte de decoração, um monte de pratos, 5 pratos, né, Rosana? 6 pratos, um monte de coisa, mesa chique. Eu já sentei em mesas tão poderosas, com uma toalhinha simples, um copinho de café americano, mas muito poder e muita presença de Deus. Porque não é o que está à mesa, é quem está à mesa. É o propósito da mesa. E eu te faço uma pergunta para esse novo começo, para essa nova estação. Busque discernir as fontes que estão te alimentando. Busque discernir quais são as mesas que você está se sentando. Porque se eu quero trilhar um novo caminho, para um novo começo, eu preciso entender que se eu continuar nas mesmas fontes, eu vou continuar vivendo esse mesmo caminho. Se eu continuar nesses mesmos relacionamentos, nessas mesmas amizades, nesses mesmos grupos, possivelmente eu vou finalizar esse ano no mesmo caminho. E eu quero te dizer que Deus ele tem um novo e vivo caminho para você. Deus tem um novo e um vivo caminho para você. E por último, um novo começo, projeta aí para a gente, um novo começo requer de nós a resposta para o entendimento. O texto de Lucas 24:33 diz que, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros que estavam com ele. O texto diz que ali na mesa, os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram, eles tiveram um entendimento. A partir desse novo entendimento, a partir dessa fonte que foi o momento com Jesus, quando ele começou a falar daquilo que os profetas tinham, das promessas, da mesa, do pão, da comunhão, eles entenderam e eles tomaram uma atitude. Sabe por quê, queridos? Essa palavra aqui ela pode ser muito boa. Você pode sair daqui nessa noite e falar bem assim, nossa, que palavra abençoada o pastor mandou. Fulano de tal tinha que estar aqui, né? Não sei se você conhece alguém que faz isso. Aqui não tem ninguém que faça isso, né? Mas nossa, fulano faltou hoje. Eu vou mandar o link do YouTube para ele. Mas eu creio, queridos, irmãos, que se nós ouvirmos a palavra de Deus, mas não colocarmos em prática aquilo que o Espírito Santo está nos falando, vai ser tudo em vão. E esses discípulos aqui, eles me ensinam algo, que eles falam que imediatamente, eles se levantaram e tomaram uma atitude.
Imediatamente eles tomaram uma atitude, imediatamente eles entenderam que eles não estavam no caminho correto, voltaram para o caminho, imediatamente eles entenderam que caminhar sozinho não era o destino, que eles precisavam estar reunidos em Jerusalém, imediatamente eles tomaram uma nova consciência daquilo que eles deveriam fazer. Eu não sei se você entende, mas existem algumas decisões nas nossas vidas que precisam ser radicais. Existem algumas decisões que o Senhor nos chama e nós entendemos que o Evangelho, quando nós falamos de cruz, diz respeito a isso. Porque hoje a gente tem, infelizmente, visto um Evangelho que está muito fácil, muito doce de leite com creme de leite, sabe? Mas existe um Evangelho que diz que nós devemos tomar a nossa cruz. A cruz diz respeito àquilo que nós devemos abrir mão. Há ambientes que nós entendemos que nós devemos falar assim: não, eu não posso mais ir nesse lugar. Eu tenho testemunho, lá com os meus 17, 18 anos. Eu me converti com os 12, mas com os 17, 18 anos, quando entrei na faculdade, foi um período muito difícil na minha vida. E eu fui muito contaminado por amizades, por influências, e eu falava o seguinte, e eu tive um encontro sobrenatural com Jesus, com um senhorzinho de 60 anos, que ele me abraçou e falou o seguinte: Jesus te ama e Ele te quer de volta. E nesse dia eu voltei para Jesus. Naquela hora o Espírito Santo de Deus falou o seguinte: se você não quebrar com todas as relações que você tem, você não vai conseguir viver o novo que eu tenho para você. Naquela época a gente não tinha, eu vou entregar minha idade aqui, né? Mas não tinha grupo de WhatsApp, não tinha essas coisas, né? Quando alguém queria sair com você, ele tinha que ir na porta da sua casa ali para te chamar, Wellington. Era assim mesmo, né? E eu tinha um grupo de amigos, irmãos, eu literalmente, eu saía de casa, ia para a casa da minha avó, ia para a casa dos meus primos, porque eu sabia que se eles chegassem na minha casa, me chamassem lá na sexta-feira à noite, eu não conseguiria dizer não. E eu fiz isso por aproximadamente uns 8 meses. Dava sexta-feira à noite, eu inventava qualquer coisa. Mas eu não ficava em casa. Até que um dia eu falei: não, agora eu consigo ficar em casa e dizer não. E aí eles chegavam: cara, você sumiu, vamos para não sei onde, vamos sair, vamos no barzinho, vamos não sei o quê. Eu falei: cara, não, obrigado. Obrigado. E ficava muito em paz. Mas até eu ter capacidade disso, o que eu fazia? Fugia. O problema é que quando nós não entendemos a palavra de Deus, nós não conseguimos discernir o que a palavra de Deus diz. Ele nos diz para nós resistirmos ao diabo ou fugirmos do diabo. Oi? Resistir. E da aparência do mal, ele fala para a gente resistir ou para a gente fugir? Ah, tá. Faz sentido para você? O problema é que muitas vezes a gente está diante de um pecado e a gente fala: não, eu vou ficar resistindo aqui, sabe? Aquela mensagem insinuante de um rapaz ou de um homem casado que recebe de uma mulher casada pedindo uma informação, e você quer resistir, aquilo ali é um bloque, querido, é bloquear e fuja. Porque se você tentar resistir, você está fugindo daquilo que a fonte diz para que você faça. Você entendeu? A fonte, que é a palavra de Deus, ela te dá uma direção, ela te dá um entendimento. Mas quando a gente não entende, a gente pode cair em ciladas. E a gente precisa entender que talvez Deus está te falando que existem mesas que você vai ter que sair. Que existem lugares que você vai ter que sair, para que você possa viver o novo caminho que Ele tem para você. Existem pessoas aqui que o Senhor vai convidar nessa noite, para você mergulhar mais na fonte, que é a palavra de Deus. Talvez você está tão distante. Essa canção que a gente cantou aqui, quem já pisou no Santo dos Santos. Talvez você está tão distante da presença de Deus. Está tão longe que você não consegue nem discernir mais o que o Espírito Santo de Deus diz sobre a sua vida. Mas nessa noite, o Senhor, Ele quer um encontro com você. Nessa noite Ele quer você de volta. Ele quer te dar um novo entendimento. Ele quer te conduzir a essa fonte. E Ele quer te levar para uma nova resposta.
O plano de Deus estava sendo cumprido, queridos, naquele lugar. O que Jesus queria fazer com aqueles homens ali é o que Ele quer fazer com a gente nessa noite. É nos apontar para esse novo caminho. Quando Jesus ele se encontra com alguém, Ele quer dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. O propósito de Deus nos começos é nos despertar para uma grande comissão. O propósito de Deus naquele lugar se encerrou em um momento. Quando os discípulos olharam, quando aquele casal olhou para um outro e falou bem assim: não ficava aquecido o nosso coração quando ele falava com a gente? Não ficava, o seu coração não ficou quente quando ele começou a falar com você? Não ficou quente quando ele começou a falar do que o profeta estava dizendo? Porque todas as vezes que o Senhor ele tem um encontro, os nossos corações são aquecidos. Todas as vezes que você sentir o seu coração aquecido, saiba que o Senhor teve um encontro com você. Olha o que pode projetar para a gente. 3 homens bastante significativos aí na história compartilharam sobre o momento mais profundo que eles tiveram. Pode projetar o penúltimo slide para a gente? Isso. Henry Martin disse: agora deixe-me queimar-me para Deus. Henry Martin foi um avivalista que morreu aos 31 anos. Mas até os 31 anos, ele foi um homem poderosamente usado por Deus para evangelizar índios em localidades tão remotas. Dave Brainerd, ele disse: ó, que eu poderia ser uma chama de fogo no serviço do meu Deus. Foi um jovem que não encontrou mais sentido na vida aos 29 anos e se entregou profundamente. Morreu com tuberculose, 1747. E John Wesley, que faleceu aos 87 anos, ele disse: eu senti meu coração estranhamente aquecido. O caminho de Emaús é um caminho onde Deus nos encontra, queridos. O caminho de Emaús é um caminho onde Deus, Ele nos encontra. Não para permitir que a gente caminhe distante do Senhor, mas um caminho que Ele nos encontra para nos levar de volta ao propósito. Para finalizar, nós temos um resumo aí. Pode projetar para a gente o último slide. Um novo começo requer de nós o entendimento da promessa, um discernimento do tempo, um discernimento do local. Um novo começo requer de nós a fonte, a Bíblia, relacionamentos, mesa. E um novo começo requer de nós resposta, atitude, mentalidade e mudanças. O que o Senhor nessa noite está te chamando? Qual é o lugar que o Senhor está te chamando nessa noite? Eu tenho plena convicção de que todo o começo é uma oportunidade. Então eu queria te dizer que você está diante de uma oportunidade. Nós vamos cantar uma canção agora, que retrata um pouco daquilo que esses discípulos no caminho de Emaús viveram. Talvez seja a sua história. E nessa noite o Senhor, Ele quer aquecer novamente a chama do seu coração. Feche seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração e comece a orar aí. Comece a orar pedindo: Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração. Espírito Santo de Deus, eu te peço, ministra no meu coração. Me dá um novo entendimento daquilo que eu tenho vivido. Me dá uma compreensão nova dos lugares que eu tenho passado, dessa situação que está diante da minha vida. E me ajude a ter uma nova perspectiva. Espírito Santo de Deus, me leva novamente para essa fonte que é o Senhor. A fonte que é a Tua Palavra. A fonte que é o Espírito Santo de Deus. E me leva, Senhor, a dar uma resposta
não somente ficar no meu entendimento, mas dar uma resposta.